Boa noite a todos. É sempre uma alegria, uma honra, também uma grande responsabilidade estarmos juntos para estudar o Evangelho. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Quem vai conduzir o estudo dessa noite é a Gisele. Boa noite a todos. Boa noite. Eu digo que estar aqui é uma missão, né? Uma missão que a gente precisa cumprir a pedido da espiritualidade, e que as palavras, né, que essa palestra que eu preparei hoje, na verdade eu até cheguei a montar, mas até comentei com a Ana, quando a gente se prepara, né, a gente é chamado para fazer o nosso trabalho aqui na Terra, muitas vezes a gente a todo momento é testado a ser desviado, né? Preparei e a hora que eu salvei não salvou nada, mas eu tinha me preparado. E várias coisas acontecem ao longo do dia, e porque eu escolhi, né, isso, na verdade não escolhi isso, recebi essa intuição de que essa palestra, o tema dela, né, que é sobre o resgate da família. Isso é algo que vem chamando a atenção de muitas pessoas, da nossa sociedade, mas parece que o óbvio que é dito não está sendo visto por todos nós, pela nossa sociedade. Isso que o Rinaldo trouxe, né? Quais são os limites da reencarnação? Nós estaremos presentes em nossas famílias quantas vezes forem necessárias ao nosso processo evolutivo. E o interessante é que nós estamos, né, nós vivemos em laços materiais, que é a família material, a família que nós constituímos fisicamente, mas nós temos a família espiritual, que nós nos unimos pelos nossos laços espirituais, pelas nossas afinidades. E esses laços materiais em que nós fomos colocados aqui na Terra, ele é algo que é muito importante para que a gente possa evoluir e passar a viver em laços espirituais. Nossos pais, nossos genitores, devemos ser gratos pela oportunidade que eles nos deram de nos materializar. Mas antes da matéria, nós somos um espírito. Deus criou o nosso espírito.
Então, nós estamos aqui nessa condição, então a gente tem esse laço consanguíneo que precisamos estar juntos, independente das nossas dificuldades, das nossas afinidades, mas precisamos passar por tantas dificuldades para que possamos evoluir. Ninguém foi colocado aqui para ficar estagnado. Todos estamos aqui para alcançar os propósitos que Jesus nos ensinou, né? E tem um livro, tá, que eu até, não sei, acredito que muitos de vocês até conheçam, que é A Constelação Familiar, do Divaldo Franco, pela Joana de Ângeles. Esse livro, ele é maravilhoso. Eu já li ele, reli, eu li ele há uns 7 anos atrás, e com os acontecimentos que vivemos em sociedade, porque todo dia a gente fala e escuta da boca das pessoas, não tem mais jeito, a sociedade não tem mais jeito, as pessoas não têm mais jeito, o Brasil não tem mais jeito. Mas quem que é o Brasil? Quem são as pessoas? Somos nós. O primeiro núcleo da sociedade é a família. Será que nós estamos pensando sobre isso? Será que a gente está olhando primeiro para o nosso núcleo? Ou será que eu estou olhando para mim enquanto pessoa, estou incomodado com o que está acontecendo ao meu redor, quero que as coisas mudem, mas eu não me mudo. Não mudo o meu convívio com a minha família, as minhas relações. E eu falo que tudo isso a gente só começa a pensar a partir do momento que a gente começa a experienciar alguns sofrimentos, algumas dificuldades dentro do nosso lar, da nossa convivência, ou mesmo até depois de passar por algumas coisas que a gente olha para trás e fala e pensa, talvez eu não precisasse ter passado por isso no meu relacionamento, com os meus filhos, talvez tudo isso pudesse ter sido diferente. A gente, né, Chico fala, a gente não pode voltar atrás e reescrever, mas a gente pode começar de novo. A gente pode, né, em momentos diferentes da nossa vida, fazer diferente. O que ficou para trás, está lá. Para isso existe o perdão. E é o que Jesus sempre nos ensinou, a perdoar as nossas desavenças, os nossos problemas, porque exatamente a família é o primeiro núcleo e é a base da nossa sociedade, né? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E a resposta é uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, por que será que a nossa sociedade, hoje mundial, né, não falo do Brasil não, mundialmente, vive tantos problemas como guerras, as questões da desestruturação econômica, porque tudo parte do indivíduo, da família, e isso reflete em toda a nossa sociedade. Tudo em função do egoísmo. Nós, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, dentro do nosso convívio, que nós vemos hoje, socialmente, essa desestrutura que acontece, desestrutura que eu digo para vocês, a gente vê divórcios, relacionamentos conturbados, a presença de drogas dentro do lar, da bebida alcoólica. A gente vê isso em todos os níveis sociais. Filhos, muitas vezes, que crianças, né, e adolescentes ansiosos, depressivos, cometendo suicídio. Isso tudo é desestruturação da família. Tudo por questões relacionadas ao nosso egoísmo. Quando é concedido aos pais essa missão de reencarnar um espírito, isso tudo houve uma programação anterior. E muitas vezes essa programação, né, isso foi programado, mas cabe a nós seguir ou não a programação. Temos o livre-arbítrio. E nesse meio de caminho, muitas vezes nos desviamos. E hoje a gente
vê aí uma sociedade que está experimentando muitos conflitos, que está com essas estruturas todas abaladas. Então, todas essas dificuldades mundiais que nós estamos vendo é reflexo exatamente de todo um processo de desestruturação da família, que é a base, é o edifício da nossa sociedade. No livro, na constelação familiar, a Joana, ela fala que existe uma agressão espiritual à constelação familiar. E essa agressão gera os tormentos nos adultos, que muitas vezes tornam-se irresponsáveis ou imaturos na condução das suas famílias, dos seus compromissos dentro do lar. Eu estava conversando esses dias sobre questões de relacionamentos, né, com alguns colegas, uma colega minha, e ela estava me falando de um livro que eu até esqueci o nome, mas a gente debatendo sobre por que muitas vezes assim, a gente vê tantas pessoas que convivem muito tempo, né? Eu tive um caso recente, e de repente essas pessoas pareciam que viviam tão bem, tão harmoniosamente, e de repente se divorciaram. E foi interessante que a gente conversando e fazendo uma análise, eram pessoas, isso tem livros inclusive que explicam, eram pessoas vivendo junto, vivendo no mesmo lugar de suas vidas individuais. E hoje nós estamos vivendo assim dentro dos nossos lares. A gente vive dentro do mesmo teto, vidas individuais. A gente está numa família, mas muitas vezes, ao invés de convivermos ali, buscarmos o amor, a fraternidade, a amizade, ao invés de cultivar isso dentro do lar, nós estamos buscando cultivar isso nas redes sociais. A gente busca cultivar isso em grupos fora do lar. Quantas pessoas, quantos casais, quantas famílias se desestruturam porque a gente tem que buscar coisas que nos deem prazer, sim. O prazer, ele é importante para a nossa vida. Mas muitas famílias, o casal, eu vou para o meu grupo de beach tênis, eu vou para o meu grupo de futebol, eu vou para o meu grupo... Não que você não tenha que ter... Não, nada disso. Mas as pessoas estão vivendo uma vida fora, individual, esquecendo de viver a vida dentro do lar. E quem está ali dentro, as crianças que estão vendo isso, elas estão vendo isso. Elas buscam o convívio com o quê? Com redes sociais. Né? E os pais ficam, essa criança só fica o dia inteiro na televisão. Mas, peraí, a culpa é de quem? É da criança. Por que os jovens estão sofrendo tanto essa ansiedade, essa depressão que vem acometendo esses jovens pela falta de propósito? A família, ela tem um propósito aqui na Terra e esse propósito ele precisa ser cumprido. Essa aparente falência das uniões de matrimônios é que fala é resultado da desestruturação ética e moral imposta pelos novos tempos. Que nós vemos esses novos tempos, isso não é uma coisa recente, isso vem acontecendo já lá desde a década de 60, mais ou menos, tá? Que isso se intensificou com algumas... houveram vários eventos históricos que estimularam, né, essa desestruturação. Qual que é o papel da mulher na sociedade? Qual que é o papel do homem na sociedade? Hoje nós vivemos e vemos isso, e isso foi passado de gerações para gerações, e que muitas vezes a gente parece que a gente compete dentro de casa. A gente fica competindo. Quem tem mais razão? Seja, quem tem o trabalho melhor? Quem tem... e isso vai minando as relações. Isso vai minando algo que era para ser uma parceria. O lar é uma parceria independente de como esse lar ele é feito. Ele é para ter amor, amizade, carinho, respeito. Mas é difícil a gente cultivar isso, porque nós somos pessoas, nós somos espíritos diferentes, que viemos aqui para resgatar as nossas dificuldades. Se a gente
não resgatar com os nossos laços consanguíneos, muitas vezes fora, como que a gente vai conviver? A gente convive, mas eu digo, né, e até aqui no livro da Joana, fala que nós muitas vezes usamos máscaras para viver socialmente, mas dentro do nosso lar, nós realmente nos revelamos aquilo que realmente somos. As máscaras sociais, né, que a gente vê, eu falo assim, muitas vezes, eu sou uma pessoa no meu trabalho, eu sou uma pessoa com o meu grupo de amigos, Cada hora as pessoas se vestem para que elas pareçam algo que elas na verdade não são. Na verdade, nós deveríamos tratar com muito mais carinho e amor aquelas pessoas que convivem conosco do que as pessoas, né? Não que a gente tem que tratar bem todo mundo, mas a gente é grosseiro, é mal educado, não tem um pingo de paciência. E isso vai minando as relações com o esposo, com os filhos, com os avós, né? Às vezes tudo por falta de cuidado com o que é mais precioso, que é a nossa família. Então, se a nossa sociedade não começar a repensar sobre o óbvio, a desestruturação, né? Nós estamos na Terra, nós temos um plano de evolução. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Então, todo o processo de sofrimento que nós estamos vivenciando, ele é importante para esse processo evolutivo, para que a gente reconheça e resgate a importância da família. Porque aí sim nós teremos uma sociedade plena, uma sociedade feliz, nós teremos muito menos problemas que nós estamos vendo de relacionamentos, de relações com filhos, de dificuldades, de conflitos, principalmente relacionados, né? E isso tudo culmina com, principalmente as questões emocionais, as doenças mentais, que isso vem sendo falado cada dia mais. Nós vemos a decadência, né, das doutrinas religiosas, cada vez mais a busca por conhecimentos que não têm um embasamento em Cristo, não tem um embasamento nos ensinamentos de Jesus, isso tudo em função do materialismo que nós vivemos. Uma sociedade totalmente materialista, que busca o aqui, o agora, o imediato, e esse nível de ansiedade que nós vivemos é totalmente relacionado a esse materialismo. Nós estamos aqui, nós somos um corpo físico, nós temos sim os nossos bens materiais, mas a sociedade e as famílias, elas estão preocupadas em ter e não em ser. Outro dia eu participei de um curso, e o palestrante era um curso da área administrativa, inclusive, e o palestrante ele perguntou para uma das pessoas que estavam na plateia: eu quero que você me fale quem é você. Aí a pessoa da plateia respondeu: eu sou engenheiro, não sei o quê, tenho uma empresa tal. Ele falou assim: não, eu não perguntei o que você faz. Perguntei quem é você. E muitas vezes nós não sabemos quem somos nós. E se nós não sabemos quem somos nós, como que os outros, quem está do nosso lado, como os nossos filhos vão nos ver? Isso tudo em função desse materialismo que nós estamos vivendo. Essa busca desenfreada, né, pelo ter, dificulta muito os nossos relacionamentos, porque a gente o tempo todo está pensando no trabalho, a gente está pensando nas coisas, como que eu vou fazer para alcançar alguma coisa em um projeto, e hoje, rede social, se a gente não prestar atenção, é sempre alguém vendendo algo milagroso que vai fazer você sair daquela situação que você não vai sair. É o curso de vender o curso que nós vemos. Não que não exista, existe muita coisa boa, sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma avalanche, eu falo assim. Não é uma coisa assim, é uma pessoa, outra pessoa. Pessoas que a gente nunca viu, pessoas que a gente não conhece, que tem
a persuasão e conseguem, muitas vezes, influenciar pessoas. E aí eu me perco nisso, eu me perco que eu estou pensando em projetos o tempo todo, mas muitas vezes a criança está ali pedindo sua atenção, é 1 minuto. Não é quantidade sobre a qualidade do que eu estou fazendo, né? A atenção que ela está me pedindo, não. Muitas vezes eu deixo ali a criança, eu ponho ela na tela, porque ela está quietinha e agora eu consigo trabalhar. Mas qual é a sua missão a partir do momento que Deus te confiou essa missão de educar? E a Joana, ela fala muito sobre isso. O Evangelho fala muito sobre isso. O papel que os adultos têm no processo de educação é muito sério. E a educação não é o falar, é o exemplo que nós damos. Se nós damos exemplos de atenção, de carinho, de respeito, elas serão pessoas adultas que irão respeitar, que irão ter carinho, que irão dar atenção ao próximo, que irão cuidar, irão fazer uma sociedade diferente. Eu escuto esse discurso, e vocês também, as crianças são a esperança de uma sociedade melhor. Mas quem forma essas crianças somos nós, somos os adultos. E isso é muito importante, isso é muito sério. Então, está faltando um lar seguro para todos nós. Nós precisamos resgatar, nós precisamos nos reorganizar dentro dos nossos lares, entender quais são os nossos papéis. Qual que é o papel do pai, da mãe, do vô, da avó? Todos temos importância no processo de educação. Esse livro, inclusive, fala do papel de cada um, né, do papel dos avós, do papel dos pais no processo de educação. E, inclusive, tudo que nós vivemos hoje relacionado à desestruturação da família, tá? A Joana, ela coloca aqui, isso tudo começou nos movimentos rebeldes dos anos 60. Hoje, muitas vezes, aquelas pessoas que começaram com movimentos que nós chamamos hoje de movimentos progressistas, que levou ao processo de revolução cultural, porque muitas vezes não precisa fazer uma revolução com armas. A revolução ela pode ser feita através da cultura, da educação. E esse resgate da família, a gente precisa resgatar a cultura da família. Esses militantes, e isso eu vi até o ano passado, eu fui para Califórnia, eu fiquei 15 dias e eu andei por toda a Califórnia, ali nas regiões onde houveram os movimentos dessa época. E essas pessoas que viveram isso estavam nas ruas, assim, com transtornos mentais, sem família, sem ninguém. E a Joana coloca aqui depois que eu reli isso, e ela fala assim, os militantes dos movimentos dos anos 60, hoje envelhecidos, arrependidos uns, enfermos outros, dependentes da drogatização, ainda outros tantos. Sem nos referirmos aos que foram devorados pelos vícios, pelas enfermidades que transformam o sonho em sofrimento, revêem os programas fantasiosos e alucinantes daquela época, tomados pela amargura e pelo cansaço. Incontáveis deles, incapazes de construir famílias, mudaram de parceiros conforme os ventos da sensação e da moda produziram frutos amargos, e na condição de filhos mais rebeldes e mais insatisfeitos do que eles próprios, com as exceções compreensíveis, terminando a caminhada terrestre, hoje desacompanhados, pessimistas e tristes. E isso tudo por causa do egoísmo, da busca imediata pelo prazer, do egoísmo que às vezes ele é muito pequeno, às vezes a gente acha que ser egoísta é assim, eu não vou emprestar, né, não vou dar, não vou emprestar. Não, às vezes o egoísmo ele está em hábitos muito sutis do nosso dia a dia. Por exemplo, eu não abri mão, né, e a maternidade, inclusive, domingo, Dia das Mães, a maternidade é renúncia. Ser mãe é saber renunciar. Esse é o amor, que é o amor livre do egoísmo. Só que, infelizmente, a gente está vendo que muitas mães, pelo processo de revolução que houve, se tornaram egoístas. E não sabem o porquê
está acontecendo o que está acontecendo com seus filhos. É difícil, é doloroso, é difícil renunciar, é difícil abrir mão, é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil, muitas vezes, a gente falar assim, eu vou deixar o meu trabalho, porque às vezes a gente está pensando no material, porque é necessário, claro, mas será que é só o material que é importante? Muitas vezes aquela criança, em determinado período, você vai renunciar para que outro você colha. Ou então, esse egoísmo, ele vai resultar em consequências lá na frente que muitas vezes são irreparáveis. E a Joana, ela coloca muito isso aqui no Evangelho, está isso, né? Isso é descrito dentro do Evangelho. Essa é a maior prova de amor, foi o amor de Maria, o amor de mãe. Ela renunciou a tudo, inclusive aceitou todas as dificuldades que ela precisaria passar. Ela, aceitar ali um espírito, José, que aceita Maria, podendo ela ser apedrejada, podendo ela, muitas vezes, passaram por muitas dificuldades, ele sempre ao lado dela e ela sempre ao lado dele. E ela, sempre firme, suportando tudo, todas as dificuldades, renunciando a tudo para a vinda de Jesus, que veio nos dar mais ensinamentos ainda. Então a gente precisa, todos nós, e há quantos anos isso aconteceu? E a sociedade ainda não enxergou. E não é só a mãe que tem que renunciar, o pai também. Porque a família é a unidade. E família é a unidade. União se desfaz, unidade não se desfaz. Os laços materiais nós desfazemos, mas os laços espirituais, eles são eternos. Então nós precisamos cultivar esses laços, para que esses laços realmente nos tornem pessoas melhores dentro da nossa casa, para que esse egoísmo que nós vivemos internamente, a busca pelos nossos próprios prazeres, que a gente tem que ter sim, mas a ponto de que ele não seja egoísta. E Jesus também, né? O maior exemplo de renúncia. Vamos cuidar daquilo que é mais precioso. Vamos rever os nossos relacionamentos, como nós estamos tratando as pessoas com que nós convivemos. Qual é o bom dia, qual é a boa tarde. Aquele momento que a pessoa está te pedindo atenção, mas às vezes está ali na rede social, olhando para nada, vendo nada, que não vai servir para nada. As pessoas estão vivendo em mundos digitais, sendo que a gente tem um mundo físico, e está esquecendo de viver o mundo físico, aí a hora que vai para o plano espiritual e quer voltar para o mundo físico. Quantos desencarnados, né, que têm essa dificuldade, aí querem voltar para sua família, mas teve a oportunidade de estar aqui, e estão com dificuldades, porque tiveram a oportunidade e não aproveitaram essa oportunidade que lhes foi dada. Que todos nós, nessa noite, possamos voltar para os nossos lares e repensar sobre isso. Será que estamos vivendo um mundo individual dentro do mesmo teto? Mas nós somos colocados no mesmo teto para ter o convívio em grupo e não de forma individual. Quem tiver o interesse, é muito bom mesmo, a constelação familiar, para que nós possamos repensar sobre as nossas atitudes, sobre os nossos papéis, e sempre a base do Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar, ele sim vai manter ali a presença da espiritualidade, os guias. É uma forma que nós temos de manter firme a família unida
no propósito de Cristo. Que vocês possam hoje refletir sobre isso. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. E que vocês possam hoje sair daqui melhor, levar isso para dentro do lar de vocês, conversar com quem está dentro da casa de vocês, para que as coisas melhorem. Talvez, vai melhorar sempre. Não vai melhorar 100%. Mas é o todo dia. E sempre vigiar e observar. Não foi legal hoje, mas amanhã pode ser melhor. Amanhã eu posso fazer diferente. E com isso nós construiremos com certeza uma sociedade melhor. Então essa desestruturação está sendo necessária para que a gente possa evoluir. Era isso. Que Deus abençoe, que Jesus esteja com vocês, que a Maria, Mãe Santíssima, abençoe todas as mães, acalmando seus corações com todas as suas dificuldades, que elas possam encontrar na educação de seus filhos, mas que elas encontrem na força dela o caminho e o direcionamento para conduzir as crianças e os jovens numa nova sociedade, uma sociedade realmente plena, forte e estruturada. Que Deus abençoe a todos vocês. Você quer fazer? Para a gente finalizar, vou fazer a oração do Pai Nosso. E depois eu queria fazer a Ave Maria. Essa é a Semana das Mães. E essa, a Ave Maria, ela é uma oração que mostra aí a importância de Maria no seu papel de mãe, no seu papel na nossa sociedade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Maria, ela trouxe para nós o maior ensinamento de amor e que nós possamos levar para dentro do nosso lar esse aprendizado que ela tanto nos ensinou, de amor, de renúncia. Que assim seja. Quem estiver agendado para o passe de tratamento pode se dirigir à sala ao lado e os demais permanecer aqui no salão que vão receber o passe. Quem estiver com o companheiro, a companheira, o pai, o filho, a mãe, o irmão, e quiser entrar lá na sala de tratamento para acompanhar, pode ir, mesmo que não tenha marcado o tratamento para si mesmo, mas pode ir lá para acompanhar a pessoa que estiver junto. Que nessa noite, os nossos guias espirituais possam nos conduzir ao nosso lar com muita proteção, com uma luz imensa que nos traga o fortalecimento, a paz, o amor e a fraternidade entre cada um de nós dentro das nossas famílias. E que essa luz se estenda por todos os locais em que estivermos, pela nossa sociedade e pelo nosso planeta. Que assim seja.